Pastor Walter Barbosa Lima. Tivemos aí a mensagem pastoral na voz do pastor Walter Barbosa Lima, lembrando que esta mensagem é uma retransmissão de um dos nossos cultos realizados na Igreja Batista Nova Filadélfia. 9h35 no Grande Rio, nós vamos ao prefixo de identificação da emissora e logo em seguida o presbítero Jorge Carlos estará contando o testemunho de sua vida no programa Variedades Filadélfia. Bom dia. ZYJ485, Rádio Duque de Caxias AM, 1590 kHz, Rio de Janeiro. Rádio Duque de Caxias, a emissora que ama você. 9h36 do Grande Rio, você está sintonizado na ZYJ485, Rádio Duque de Caxias, 1590 kHz. E este é o testemunho do presbítero Jorge Carlos, um homem que no passado era considerado periculoso para a sociedade devido à sua vida de crimes. Ele hoje é um ex-presidiário, salvo, liberto e transformado pelo poder do sangue de Jesus. É um ministro do Evangelho que anuncia boas novas de salvação através da palavra de Deus, através do testemunho de sua vida. Ouça com atenção, pois este testemunho pode mudar a sua vida. E nós abrimos os nossos microfones neste momento para o presbítero Jorge Carlos. A paz do Senhor, presbítero Jorge Carlos. A paz do Senhor, irmão, é um prazer muito grande estar nesta emissora. A paz do Senhor para os ouvintes, a paz do Senhor para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, mas que porventura pode estar sintonizado nesta emissora Duque de Caxias. Presbítero Jorge Carlos, neste momento, em nome da Igreja Batista Nova Filadélfia, em nome do pastor Walter Barbosa Lima, nós abrimos os nossos microfones para o irmão contar o seu testemunho. Sabemos que o testemunho do irmão é um testemunho real, um testemunho autêntico, um testemunho de vida. E neste momento, milhares e milhares de pessoas estão sintonizadas no programa Variedades Filadélfia e estarão ouvindo com toda atenção o relato do seu testemunho, que o irmão tem toda a liberdade para contar em nosso programa. Muito obrigado, irmão. A paz do Senhor, pastor Walter Barbosa Lima, a Igreja Filadélfia e tantos outros que pertencem a outras denominações. Irmão Marcelo, eu gostaria de iniciar dando testemunho, mas antes lendo um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Provérbios, do capítulo 14, e o versículo de número 12, que nos diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Irmão Marcelo, por não conhecer esta passagem bíblica, na minha infância eu desejava ser advogado. E comecei a estudar para tal. Achava bonito, como ainda hoje acho bonito, essa profissão. Mas acontece que casei-me cedo. E casando-me, Deus nos abençoou com 3 lindos filhos, mas existia entre eu e a esposa uma incompatibilidade de gênio, nós não nos entendíamos. E este casamento durou pouco, porque logo depois, os filhos pequenos ainda, a minha esposa separou-se de mim e veio morar com os seus pais aqui em Cordovil. Aí então eu parei de estudar e enveredei-me pelo mundo do crime, até que me tornei um assaltante de banco, um chefe de quadrilha, porque pensava na minha mente que ao ver os meus filhos eu queria estar ali com muito dinheiro, com o carrão do ano. Não desejava dar nada para minha esposa, somente os meus filhos. E me recordo muito bem que o último assalto a banco na ocasião, no estado da Bahia, ocorrera em 1974 por Lúcio Flávio. Eu já comandando uma quadrilha, reuni alguns homens e disse: olha, nós vamos até Salvador, vamos pegar um banco. E nos armamos com as armas fortes, né? 45, escopeta, bomba. E com alguns homens nós partimos para o estado de Salvador.
Nos hospedamos ali num bairro chamado Fazenda Grande. Com o nome trocado, depositamos uma certa quantia, abrimos uma conta e começamos a escoltar todo o movimento do banco. E assaltar banco, irmão Marcelo, era uma coisa para nós muito fácil. Era questão de 2, no máximo 3 minutos. Não conhecia o Evangelho, não dava atenção. Era um homem endemoniado. E nós então estávamos com esta finalidade, somente assaltar o banco. Passou-se o tempo, estava tudo certo, cada um componente da quadrilha sabia o que deveria fazer, até que chegamos o dia D, o dia da ação. Saímos de casa, descemos para a Baixa do Sapateiro, e lá então entramos no banco e ordenamos que era um assalto, e algumas pessoas iam se jogar no chão, aquela coisa toda. Prendemos os vigilantes, estava tudo bem, tudo normal, quando um vigilante achou de reagir. E por ter reagido, um tiro de 45 roubou-lhe a vida. Um barulho tremendo, no recinto fechado, aquele alvoroço. Nós então fugimos sem que nada levássemos, deixando o saldo de uma morte naquele lugar. Voltamos para o nosso esconderijo. Eu estava por demais nervoso, não admitia aquilo, nunca tinha acontecido. Em todas as ações criminosas nós tínhamos êxitos. Então falei com a turma que não voltaria para o Rio sem que antes não pegasse um banco. E partimos para o segundo assalto. Desta feita, no interior do estado, num bairro chamado Fazenda Grande. E a mesma coisa aconteceu. Prendemos todo mundo. E o vigilante reagiu e mais uma vida foi ceifada. Parece que os baianos acreditam mais em faca do que em revólver. E o criminoso não tem tempo a perder, ele não tem nenhum valor pela sua vida. E o vigilante, ao reagir, a sua vida foi ceifada. Mais uma morte. Fugimos, só que, desta feita, ao fugirmos, encontramos com a patrulha e começamos a trocar tiro para um lado, tiro para o outro. E meu irmão Marcelo, os meus companheiros não tiveram a sorte que eu tive. Tive sorte porque eu consegui furar o bloqueio e vim embora. Mas os meus companheiros foram presos naquela troca de tiro e foram levados para a penitenciária de Salvador. Eu vim embora para o Rio, preocupado, com uma responsabilidade, colocar advogados para soltar os companheiros, e dinheiro não era problema, mas acontece que estando aqui no Rio de Janeiro, eu acabei sendo preso também. Olha só o fim do caminho, você que me ouve nesta hora. Eu li um versículo a princípio que diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é um caminho que leva para a morte. E eu estava neste caminho de muitas mulheres, de muito dinheiro, de muito isso, de muito aquilo, mas não estava no caminho da salvação, que era o caminho do Senhor Jesus Cristo, e acabei, bendito seja o nome do Senhor, parando atrás das grades de uma cadeia. Fui preso aqui no Rio de Janeiro, fui levado para o ponto zero ali em Benfica. O boletim já tinha sido batido lá de Salvador, da Polinter, e eu estava agora aqui no ponto zero. O advogado levava o dinheiro, não conseguia soltar os companheiros lá em Salvador, e agora ele teria também que tentar me soltar aqui ainda no Rio de Janeiro. O dinheiro sujo de crime, de assalto, de roubo, dinheiro de preço de sangue, nada estava resolvendo a nossa situação. E agora ali no ponto zero, eu falo com o policial para que ele fosse até a casa da minha sogra, onde estava residindo a minha esposa com os nossos filhos. E aquele policial foi até lá e, chegando aqui em Cordovil, deu a notícia para minha sogra e também para minha esposa. Os filhos eram pequenos até então, e então a minha sogra e a minha esposa foi me visitar. Chegando lá no ponto zero, me tiraram da cela, eu vi ao encontro delas, e a minha sogra e a minha esposa olhando para mim. Eu virei para minha esposa e disse: olha, eu vou embora para Salvador.
A minha sentença não será menos do que 15 anos. Você vai fazer o seguinte, você é jovem, vai viver a sua vida, tão somente respeite os nossos filhos. E ao terminar de falar, meus prezados ouvintes, a minha esposa, de quem eu já estava separado há 2 anos, ela olha dentro dos meus olhos e vira para mim e diz assim: Jorge, você que me conheceu moça, que casou comigo, não me deu valor, não será outro homem que irá me dar valor. Eu irei renunciar à minha própria vida e vou cuidar dos nossos filhos, porque eles não têm culpa de ter vindo ao mundo. Aleluia. Prezados irmãos, ouvintes desta hora, eu confesso a vocês que se eu pudesse, eu teria feito um buraco ali naquele momento e teria entrado por aquele buraco e sumido da presença delas, porque eu não esperava esta reação de uma pessoa de quem eu já estava separado há 2 anos. Se eu pudesse, eu faria isso. Irmãos, depois que ela terminou de falar, a minha sogra, a única que era crente até então na família, ela abre a sua bolsa, tira da bolsa um exemplar da Bíblia Sagrada, olha para mim e me dá aquela Bíblia e me diz: Jorge, leva contigo esta palavra, porque esta palavra pode transformar a sua vida. Aleluia. E esta palavra, a palavra de Deus, meus ouvintes, ela tem o poder de transformar o mais vil pecador. Ela tem o poder para regenerar o homem ímpio pecador. Ela tem o poder para curar, ela tem o poder para salvar, ela tem o poder para libertar, ela tem o poder de tirar o homem do mais profundo do abismo, ela tem o poder de tirar a prostituta da prostituição, ela tem o poder de dar cura àquele que está enfermo, ela tem o poder de abrir os olhos daqueles que são cegos, de abrir o ouvido daquele que é surdo, de abrir a boca daquele que é mudo, porque esta é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela é espírito e é vida. Aleluia. Eu peguei aquela Bíblia e já estava terminando a visita, quando eu virei para elas, antes de entrar na cela com a Bíblia, eu digo: olha, não dê mais dinheiro ao advogado, porque eu vou fugir e vou matá-lo. Mas a Bíblia diz-nos assim: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. E a palavra do Senhor continua a nos dizer: bendito seja o nome do Senhor, que não caia uma folha de uma árvore que não seja do consentimento de Deus. O homem faz muito plano, mas a resposta certa vem do Senhor. E entrei para a cela, elas saíram preocupadas, os filhos pequenos, e ela não queria dizer aos filhos da situação do pai, e nada me valeu aquela Bíblia até então. Poucos dias depois, meus prezados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, chegavam os policiais de Salvador e me levavam para aquele estado. E fui para Polinter. Da Polinter atravessei para a detenção, a casa de detenção. E na casa de detenção eu fui condenado em 1982, eu fui preso em 1980. E em 1982 as autoridades batiam o martelo. Me aplicava 15 anos de reclusão e mais 1 ano de medida de segurança, porque me acharam periculoso. E então fui transportado para a penitenciária. Penitenciária vem de penitência. Ali é o chamado fim de linha. Dali da penitenciária, ou você sai para a liberdade, ou você sai para o cemitério, ou você não sai, porque ali você vai arrumando mais processos, porque a vida de cadeia é vida difícil. Como tem um adágio popular mundano, é o lugar em que filho chora e mãe não vê. Mas Deus tinha uma obra comigo. Deus havia me escolhido. Eu não sabia até então que eu era um escolhido do Senhor. E por eu ser escolhido, Deus não permitiu que o adversário tragasse a minha alma. Ele até permitiu que eu parasse no fundo do poço. Porque muitos vão pelo amor, mas outros vão pela dor.
Mas bendito seja o nome do Senhor, que tem os seus escolhidos e arrebata-os na hora, nem que seja pela dor. Aleluia. E lá, meus irmãos, depois que eu atravessei para a penitenciária, até então não tinha Deus, não tinha paz, não tinha salvação. Os amigos foram se acabando, o dinheiro foram se acabando, casamento deteriorado, longe da família, longe de tudo e de todos. E lá é uma vida difícil. Penitenciária do estado do Norte e Nordeste é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, a alimentação era dada uma vez só por dia. Você tinha o direito de comer de 20, 24 horas. E muitas das vezes a comida vinha quase que deteriorada. Em outras ocasiões a comida vinha de repletos de bichinhos, que com a beira da colher você tinha que tirar aqueles bichos, colocar à beira do prato e alimentava se você quisesse. Se não quisesse, era um problema seu, que usasse os seus recursos. Olha só o fim do caminho, que aos meus olhos parecia direito. E agora, naquela situação, meus prezados irmãos, eu juntei-me com 3 companheiros naquele cárcere. Para mim não tinha jeito. Eu achava que só mesmo fazendo um buraco, tentando uma fuga. A vida de cadeia, a cadeia ela não regenera ninguém. A cadeia ela só revolta. A regeneração vem através da entrada do Senhor Jesus Cristo na vida daquela pessoa. Só Jesus Cristo regenera, só o Evangelho transforma, só o Evangelho liberta. E por isso Paulo falou com propriedade: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e transformação para a vida daqueles que crê. E lá naquela situação, meus irmãos, eu juntei-me com 3 companheiros naquele cárcere. Um dos companheiros tinha 140 anos de reclusão. O outro tinha 91 anos. E o outro tinha 84 anos de reclusão, mais alguns processos em aberto. E eu virei para aqueles 3 homens e disse: fulano, cicrano e beltrano, vocês querem fugir? E eles então me responderam: é claro que nós queremos fugir. Eu virei para eles e disse: vocês sabem que eu não sou daqui, sou forasteiro, não tenho visita. Façamos o seguinte: fale com a visita de vocês para introduzir uma serra e uma bisnaga, passe bastante manteiga, por cima a mortandela, arrume umas armas, deixe do lado de fora. Se a serra entrar, nós vamos serrar as grades, vamos cavar um túnel, vamos fugir daqui, iremos assaltar um banco. Eu vou deixar vocês com dinheiro, e com dinheiro eu vou retornar para o Rio de Janeiro. E os companheiros falaram: está feito. Mas acontece, meus prezados irmãos, a Bíblia diz que o homem faz muito plano, mas a resposta certa vem do Senhor. E assim aconteceu. A serra entrou, nós começamos a serrar as grades e também a cavar túnel. E com a ajuda de outros companheiros, porque os 3 eram os mais periculosos, os mais respeitados naquela cadeia, e nós levamos aproximadamente uns 3 meses cavando um túnel. E eu tomo a liberdade até de escrever uma carta para minha esposa, mesmo estando separado. Eu disse para ela: não se comunique mais comigo, porque dentro de alguns dias eu estarei no Rio de Janeiro. Depois de tudo pronto, nós combinamos que nós deveríamos fugir no domingo pela madrugada, porque a visita na penitenciária no estado da Bahia, ela começava na sexta-feira de 9 da manhã e ia até as 4 da tarde. Era sexta, sábado e domingo. Então combinamos que no domingo pela madrugada nós deveríamos fugir. Tudo pronto, túnel feito, serra, grade cerrada, arma do lado de fora. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar os que se havia perdido. Irmãos, começou a visita no domingo. Eu estava no canto do pátio, portando uma faca na cintura, que era a minha defesa. Quando a visita começou, que começou a entrar os familiares dos presos. Junto aos familiares dos presos, entraram também na penitenciária uma série de jovens, pregando a palavra de Deus, dando folhetos, falando que Jesus cura, salva e liberta. E alguém chegou para mim, eu lá naquele canto do pátio.
alguém chegou para mim e me deu um folheto da palavra de Deus, falou de Jesus para mim e foi mais adiante. Eu li o folheto que estava nas minhas mãos e a mensagem no folheto era no Salmo 86 e versículo 10, que diz: só tu és Deus, só tu és grandes e opera maravilhas. Aleluia. Irmãos, eu amassei aquele folheto. Era um dia de domingo, sol bonito, verão em Salvador. Eu olhei para os céus e falei com Deus. Não orei porque não sabia orar. E falei assim com Deus: Deus, eu não tenho condições de ser crente neste lugar. É vida difícil, é homem matando homens. Mas se eu fugir esta noite, quem sabe lá fora eu possa me tornar um crente. Eu não dei a certeza ao Senhor que me tornaria um cristão. Foi assim que eu falei com Deus. Irmãos, e depois que eu terminei de falar, dentro de alguns segundos, estando eu sozinho naquela beira daquele pátio, no canto daquele pátio, uma voz soou ao meu ouvido que me disse: vá para a igreja. Eu olhei para um lado, meus irmãos, olhei para o outro, e não tinha ninguém perto de mim. Pela segunda vez aquela voz audível soou aos meus ouvidos e tornou-me a me dizer: vá para a igreja. E novamente eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém perto de mim. Hoje eu sei que foi a voz do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia assim nos diz que Deus fala conosco através de sonhos, através de visões, através da profecia, que é a sua palavra. Deus fala conosco. Aleluia. E eu então, impulsionado pelo Espírito do Senhor, eu me dirigi ao portão. E em toda penitenciária, os irmãos que fazem trabalho em presídio sabem disso. Existe lá uma sala que serve como igreja. E eu cheguei no portão. O guarda olha para mim e diz assim: Jorjão, para onde é que você vai? Eu disse: eu vou para a igreja. E ele olha para mim e volta a me dizer: você para a igreja? Eu digo: sim, eu vou para a igreja. E ele então me responde mais uma vez: já que você vai para a igreja, então passe. Nem me revistou como era costume da penitenciária em Salvador. E eu subi uma rampazinha, e em cima tinha uma sala que servia como igreja. E quando eu cheguei ali na porta, meus prezados ouvintes da palavra do Senhor, deste testemunho, quando eu cheguei na porta, lá estava um jovem, porque uma parte daquele jovem ficou no pátio, outra parte subiu lá para o templo, e um jovem estava abrindo a Bíblia Sagrada e dizendo assim: vamos ler a leitura oficial para este culto. E a leitura foi no Salmo 86, a partir do versículo 10. Aleluia. E ele começou a ler: porque só tu és Deus, só tu és grande e opera maravilhas. E eu então parei, fiquei imóvel, estático, e falei comigo mesmo na porta daquele templo. Digo: ué, foi este versículo que me deram lá naquele folheto. E aquele jovem olha para mim e faz sinal para que eu entrasse. Meus irmãos, eu entrei e sentei no último banco com muito jeito, porque a faca era muito grande. E lá no último banco, e ali começou o culto. E aquele jovem começou a falar das maravilhas de Deus. E cada palavra que saía da boca daquele jovem parecia que era uma flecha que vinha na minha direção. E ele falava das grandezas de Deus, das maravilhas do Senhor. E a palavra que é espírito e vida, ela entrava na minha alma, entrava na minha mente, alojou-se no meu coração. E agora o assaltante de banco, o Jorjão, o chefe de quadrilha, começava a se derreter, a se desmoronar diante do poder da palavra de Deus. O Espírito do Senhor começava a trabalhar na minha vida. E eu quero dizer para você que me ouve nesta manhã: Deus não trabalha na vida do homem de fora para dentro, não. Ele trabalha de dentro para fora. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como que vai lá no mais profundo da alma do seu ser, e é apta para discernir as intenções da mente e do coração. Pega medulas e juntas. O Senhor, ele trabalha no interior do homem. A transformação não é feita de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E a palavra de Deus começou a me mover. E aquele jovem pregava e eu me comovia. Quero também te dizer que não existe homem forte para a palavra de Deus. Não existe Golias que não seja derrotado diante do poder da palavra de Deus. Não existe muralha de Jericó que não seja derrubada diante do poder da palavra de Deus.
Aleluia. Irmãos, eu ia me derretendo diante do poder da palavra do Senhor. E quando aquele jovem terminou de pregar, que ele fez o apelo perguntando quem queria aceitar Jesus como seu Salvador, já comovido pela palavra de Deus, eu queria fugir naquele dia, naquele domingo, pela madrugada, mas o Senhor chegava pela manhã na minha vida, entrava na minha vida e me transformava. E agora, comovido pelo poder de Deus e da sua palavra, dentro daquela penitenciária, quando o pregador fez o apelo, eu levantava minhas duas mãos e aceitava Jesus Cristo como meu Senhor e também como meu Salvador. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Houve festa nos céus, irmãos, porque a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Houve alegria no meio da congregação. Quem não se alegra quando alguém vai à igreja e que ouve a palavra de Deus e que recebe o apelo para aceitar Jesus e aceita Jesus? A igreja se alegra, não é verdade? Aleluia. Houve aquela alegria. Me levaram até a frente, ali eu ajoelhei-me e a igreja começou a orar por mim. Eu suava. Creio que era o pecado que estava sendo banido da minha vida. E estava se cumprindo o que Deus falou através da minha sogra. Ela passou para o Senhor sem saber que ela estava profetizando para mim, mas um dia ela vai tomar conhecimento. Estava se cumprindo o que ela disse: Jorge, leva contigo esta palavra, porque esta palavra pode transformar a sua vida. E ali a igreja orou e eu me alegrei e aceitei Jesus. O culto terminou. Voltamos para o pátio, eu voltei com aqueles irmãos e a palavra me acompanhava: só tu és Deus, só tu és grandes e opera maravilhas. E os irmãos continuaram fazendo o trabalho, eu andando de um lado para o outro, até que encontrei os companheiros. Levei-os a um canto e disse: fulano, ciclano e beltrano, o túnel está pronto, as grades estão cerradas, as armas estão lá fora, mas tem o seguinte: se vocês quiserem, vocês podem ir, porque eu não vou fugindo mais não. Então hoje eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E assim como eu entrei pelas portas para pagar os 16 anos de cadeia, eu vou esperar que Jesus abra as portas para mim passar. E aqueles companheiros então olharam um para o outro e depois olharam para mim e disseram: Jorjão, você está maluco? Você é o nosso líder, está tudo pronto, o assalto a banco, as ferramentas estão lá fora. E eu voltei a dizer para eles: está tudo pronto, mas hoje Jesus entrou na minha vida. Se vocês quiserem, pode ir, mas eu fugindo, eu não vou mais não. E eles voltaram a questionar: mas Jorjão, você é o nosso líder, está tudo pronto, o assalto a banco. Irmãos, e diante da minha insistência, aqueles 3 companheiros tiraram cada um deles a sua faca e colocou no meu peito e disse: não, você vai, porque você é o nosso líder. E cadeia é outro mundo, se eu posso assim dizer. Eu com 3 facas no meu peito, os visitantes passavam, alguns companheiros passavam. Eu também estava armado, irmãos. Eu também portava uma faca na minha cintura, mas eu havia recebido a palavra de Deus com uma porção tão dobrada que eu nem me lembrei daquela faca. Lembrei-me sim da pregação, da palavra do Senhor. E com 3 facas no meu peito, eu lembrei-me de uma passagem que o pregador pregando, ele citara. E dizia ele que nós deveríamos temer a Deus, que pode tocar na nossa carne e lançar a nossa alma no inferno, e não temer o homem que só tem condições de tocar na nossa carne. E com 3 facas no meu peito, eu virei para aqueles homens e disse: olha, se vocês quiserem, vocês podem me matar, porque hoje eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Vocês só têm condições de tocar na minha carne, porque a minha alma e o meu espírito hoje eu entreguei ao Senhor como meu Salvador. E agora eu tenho a certeza que os meus pecados estão perdoados. E se vocês me matarem agora, eu tenho a certeza que eu irei para os céus. Aleluia! E quando eu assim falei, meus irmãos, eles olharam entre si e disseram: ele está maluco. E eu virei para aqueles homens e disse: não, eu não estou maluco não, é que a palavra de Deus entrou no meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqueles 3 homens foram tirando a faca do meu peito. Glória a Jesus. E virou para mim e disse assim: Jorjão, você não vai. Eu disse: não.
E eles então viraram e falaram: tem o seguinte, se nós não fugirmos, você será o bola da vez, ou seja, você vai morrer. Digo, muito bem. Viraram as costas, saíram. E eu comecei a andar de um lado para o outro naquele pátio, preocupado, falando com Deus a minha maneira. E eu começava a dizer para Deus, digo, Deus, eu não quero morrer. Hoje eu te aceitei como meu Senhor, como meu Salvador. Tenho que desfazer-me desta faca. Esses homens disseram, se não fugir, vão me matar, como é que vai ser? E aquilo me deixou muito preocupado. Veio a tarde, nos trancaram na cela, e foi um dos dias mais difíceis para mim naquela cadeia. Eu não conseguia dormir. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que não cai uma folha de uma árvore que não seja do consentimento de Deus. Com a permissão do Senhor, pela madrugada aqueles homens foram embora e eu fiquei. A partir dali a minha vida foi transformada. Ao abrir a cela, eu ia para aquela sala que servia como templo. E ali me juntava aos outros irmãos penitenciários, que eram poucos.